meus amores, hoje já começa um novo ensinamento de Jesus. Hoje vamos ler a passagem dele. Se alguém bater na sua face direita, apresente-lhe a outra. E aí, vamos ver se muita gente tá nessa parábola de Jesus, se realmente é isso que Jesus quis falar pra gente. Bora ver? Já tomando um cafezinho. Cafezinho é bom de manhã. Meus cristais para trazer energia positiva para vocês agora de manhã. Que Lene ama cristais. Não é à toa, quem é do signo de peixe adora coisa mística. E aí, vocês gostam? É muito bom, porque equilibra a energia, dá força. A ametista mesmo, ela é ótima para ansiedade. Coloque em você se você tiver com ansiedade, ó. Respira fundo, bota para fora, ela é ótima. Essa daqui se chama... Essa daqui de vez em quando eu me esqueço um pouco, mas todo mundo fala que é a pedra do amor, que é turmalina rosa, a pedra do amor. E essa, a branca, turmalina a branca, né? Conexão também muito boa. E essa daqui, a jaspa vermelha, acho que é assim, né, jaspa? É muito bom, tenho várias aqui em casa. Mas hoje a gente vai falar de Jesus, não dos cristais, né? Os cristais deixa para o próximo vídeo, onde a gente senta aqui para conversar. E aí, tomando meu cafezinho. Aí, desculpando hoje a zoada, né? Como eu sempre digo, aqui tem muitos cachorros na avenida. E aí eles estão querendo conversar. Hoje é o domingo que eles tiram para conversar um com o outro. É vários cachorros, tem mais de 5 aqui na avenida. Cada um tem um na sua casa. Eu que não tenho, né? Quem sabe futuramente. Então vamos. Se alguém bater na sua face direita, apresente-lhe também a outra. Jesus disse: aprenda o que foi dito. Aprenda o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Porém eu digo, para quem não resiste ao mal que lhes esqueceram fazer, se alguém bater na sua face direita, apresente-lhe também a outra. E se alguém tentar tirar a sua túnica, que é o chapéu daquela época, né? Entregue-lhe também o seu manto, aquele manto que ficava aqui, né, ao redor. Entregue também o seu manto. E se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, ande com ele mais 2000 e procurar dar para aqueles que lhe pedem e não rejeitar nunca aquele que pede emprestado. Mateus 5, 38 a 42. E aí, vamos ver? Nas palavras dele. E também tem a passagem de Moisés também aqui. Aí vamos. O procedimento do mundo sobre o que se convenciou chama de questão de honra. Procurar esses melindres nascidos do orgulho e da exaltação, da personalidade que leva o homem a pegar injúrias por injúrias, ofensa por ofensa. Esse procedimento está muito exato, muito certo para aqueles cujos senso moral não consegue se elevar acima das paixões terrenas. Essa é a razão porque a lei de Moisés, olho por dente, dente por dente, a lei que estava em harmonia com a da época em que Moisés vivia, quando Cristo veio e disse: pague o mal com o bem. E disse mais: não resista ao mal que lhe queira fazer. Se alguém lhe
bater nunca na face, apresente-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não compreende que é preciso ter mais coragem para suportar um insulto do que para se vingar. Isso porque sua nação do que significava a vida não ultrapassava o momento presente. Então, querendo dizer, meu bem, porque naquela época de Moisés era olho por olho, dente por dente. Se a pessoa te batia, você revidava, né? E aí, depois que Jesus veio, né? Depois, quando Jesus veio explicar, né? Por isso que eu falo, as pessoas às vezes seguem, meu Deus, naquele tempo. Gente, naquele tempo era o tempo que as pessoas entendiam daquela maneira. Aí depois Jesus veio e veio falar que não era assim o ensinamento dele, entendeu? A pessoa te fazer o mal e você fazer também com ele, não é isso, como ele falou aqui na passagem dele, que ele está dizendo, se a pessoa te fez o mal, faça o bem, entendeu? Aí Jesus veio no tempo depois de Moisés e falou a lei, depois da lei de Moisés, né? Que era dente por dente, olho por olho, né? E aqui, sua nação, aí eu terminei aqui, né? O significado da vida ultrapassou os momentos presentes. Aqui, devemos levar ao pé da letra este ensinamento de Jesus, não da mesma maneira que não devemos levar aquele que manda arrancar os olhos e se for motivo de escândalo, se o ensinamento fosse seguido literalmente, consequência seria condenação de toda representação deixada no campo livre do mal, que nada iria temer. Peraí, que parece que eu pulei, né? Acabei aqui, né, nesse ponto. Cristo veio e disse, pague o mal com o bem. Disse mais, não resista ao mal que lhe queira fazer. E se alguém lhe bater numa face, apresente-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não compreende que é preciso ter mais coragem para suportar um insulto do que para se vingar. Isso porque sua nação de que significa a vida não ultrapassa o momento presente. Eu parei aqui, não foi? Devemos levar ao pé da letra esse ensinamento de Jesus, não da mesma maneira que não devemos levar aquele que manda arrancar os olhos e se for motivo de escândalo, se o ensinamento, né? Como eu vinha falando, que naquela época, né, era assim, aí Jesus veio explicando as pessoas orgulhosas, né? Não ofendir. Agora, em pleno século XXI, né? Você vê que a internet tem muita gente acabando com o outro, com a internet, né? E aí, é esse ensinamento que entra. Você não vai fazer da mesma forma que o outro está fazendo com você. Então, suporte as provas. Deixa as críticas. As críticas só servem para o próprio que critica. Porque quem critica, né, é a própria pessoa que está falando aquilo. Tudo que a pessoa fala de você é ela, entendeu? Então, suporte a prova, né, com bastante ânimo, com consciência. Não ligue para o que os outros falam. Seja você mesmo. Não deixe entrar essas críticas negativas, não deixe, só pega o que é bom para você, só as coisas positivas, as palavras boas, entendeu? Então Jesus veio nos ensinar isso, porque naquela época era dente por dente, olho por olho, se a pessoa coisava um, matava um, você matava o outro, arrancava o olho do outro, era uma confusão naquela época, né, no tempo de Moisés, né? Aí agora aqui, para completar, fosse seguido literalmente, a consequência seria condenação de todas a apreensão, deixando um campo livre aos mal que nada tem tiria a temer. Se não colocamos um freio em suas agressões, logo todos os homens do bem seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem lutar,
porque o ensinamento oferece a outra face. Aí, ó, o que é que a gente acabou de falar. Café para acordar. E Jesus não quis proibir a defesa assim e condenar a vingança, quanto disse para oferecer a outra face. Quando uma for batida, quer dizer que a outra palavra que não é preciso pagar o mal com o mal, pois o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz, rebaixar o seu orgulho, que é mais grosseiro, que é mais glorioso, ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injúria do que cometê-lo, que é melhor ser enganado do que se enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Ao falar assim, Jesus condena o duelo, que nada mais do que uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impunir, e podemos dar força para suportar pacientemente os golpes desferido contra o nosso interesse e contra o nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: olhe para a frente. Quanto mais se elevarem pelo pensamento acima da vida material, menos serão atingidos pelas coisas da terra. Poxa, aí, meus amores, com o exemplo grande que está aí acontecendo no mundo, essa guerra, né, lá dos Estados Unidos contra o Irã. E é justamente isso, porque se eles chegaram a um bom consenso, conversassem e botassem em prática, né, quanto um quanto o outro, não ia acontecer essa guerra, né, porque um está defendendo o país do outro do ataque, né, e aí, como entra aqui, como Jesus falou, a lei dele, que quando as pessoas parar de querer mais as coisas terrenas, né? Porque aí é coisas terrenas, né? Tudo brigando aí em modo, você sabe, né? Do petróleo do outro país que tem mais, né? Tudo querendo as coisas terrenas, esquecendo das coisas espirituais, né? E sabendo que quando a gente vai, a gente não leva nada desse mundo. E é aí que entra a lei, né? A lei de Jesus, que nunca deu outra face, dê a face pro outro bater, querendo dizer, meu bem, que quando chegar um consenso do amor, o amor próprio, tirar esse orgulho, porque quanto um quanto o outro, todos dois, tá no orgulho, né? Aquele orgulho, um defender meu país, claro, ele tá certíssimo, tem que defender. E o outro não quer jogar de qualquer jeito, esquecendo das pessoas que tem lá humilde, né? Que precisa, né, da vida, e um tirando a vida do outro, né? Das outras pessoas que não tem nada a ver nessa guerra, né? No fundamental. Mas se um parasse para pensar e o outro tentar chegar a um bom senso, conversar, né, se aliar, porque se todo mundo se ajudar, dar a mão, o mundo estaria melhor, né? É por isso que entra essa lei, para você ver que isso acontece, isso que está acontecendo é desde a lei de Moisés lá atrás, que era olho por olho, dente por dente, para você ver o conceito das coisas que a gente paga de lá da nossa existência, porque a gente viveu naquela época, com certeza, e agora está repetindo. E é por isso que eu digo, a gente vem para aprender a se evoluir. Se não conseguir se evoluir, vai ficar nessa aí, ó. Guerra por cima de guerra. As pessoas não estão se evoluindo, né? E quem quer, né, se evoluir, tá indo pro caminho do bem. Quando as pessoas nos agredir com palavra, a gente vai levar a palavra do amor, né? Eu sei que não é tão fácil assim, né? Se uma pessoa te criticar, dizer, te alfinetar, e você tem que segurar, respirar fundo e tentar controlar. Porque Deus nos fez de amor. Aquele é nosso irmão que realmente está passando pela prova e não sabe das palavras que está falando, né? Tá querendo agredir o outro com palavra forte, né? Como a gente vê aí, muita gente que está com a cabeça fora do lugar, aquela crítica que as pessoas falam entra na sua mente. Por isso que eu sempre digo, gente, faça o psicólogo, um teta healer que ajuda. Porque tudo que a pessoa fala pra você, você ó, não vai estar nem aí.
pelas críticas das pessoas. Eu agora sou assim, né? Bem vacinada. Esse negócio de internet aí, bem vacinada. Então, vamos botar a prática, né, de Jesus, né, a caridade, o amor, né, o amor próprio, né, tirar esse orgulho, essa situação, né, de vingança, de tudo, e querer mais praticar o bem, né, que é isso que Jesus quer da gente, praticar o bem. Então, o ensinamento hoje foi esse, né, espero que muitos gostaram aí, deixa o like, né, ajude a Lene aí no canal, e logo, logo voltamos com mais mensagens. Fica ligado, todo domingo vai ter um ensinamento de Jesus, né? Ótimo dia, com muita paz e com muita luz.